Nos desertos mais vastos do planeta, sob camadas intermináveis de areia, dormem impérios esquecidos. Cidades inteiras, engolidas por dunas, permanecem soterradas por séculos, escondendo segredos de sociedades avançadas. As areias do Saara, da Arábia e de desertos da Ásia guardam templos, mercados e muralhas que desafiam a lógica do tempo. O que aconteceu com esses povos? Mudanças climáticas? Catástrofes? Ou foram simplesmente apagados da história? Hoje, vamos revelar histórias de civilizações soterradas, misturando ciência, lendas e descobertas impressionantes. Cada ruína é um portal para o passado, cada artefato uma pista esquecida. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para não perder os próximos mistérios do mundo escondido. O deserto parece vazio, mas cada grão de areia guarda rastros de culturas milenares. A ausência de vida visível engana. Sob as dunas, cidades inteiras aguardam para serem reveladas. A arqueologia moderna mostra que esses ambientes não são apenas vastidões áridas, mas bibliotecas de pedra. Um simples radar pode revelar ruas, palácios e sistemas de irrigação intactos. Por séculos, essas cidades foram chamadas de mitos ou invenções de viajantes. Hoje sabemos que muitas realmente existiram e foram soterradas em questão de gerações. É nesse silêncio profundo que a história ainda sussurra. Entre as lendas mais fascinantes está Ubar, mencionada no Alcorão como Irã das Colunas. Descrita como uma cidade riquíssima, ponto central das rotas do incenso, desapareceu sem deixar rastros. Durante séculos, estudiosos debateram se Ubar era real ou apenas uma fábula. No século XX, imagens de satélite revelaram traços de rotas convergindo para um mesmo ponto. Ali, arqueólogos encontraram ruínas soterradas que correspondiam à lenda. Ubar foi engolida quando o solo cedeu, criando um abismo que tragou parte da cidade. Assim nascia a confirmação de uma das maiores lendas do deserto. Em 1992, arqueólogos, apoiados pela NASA, encontraram vestígios da cidade perdida. As imagens mostravam antigas rotas de caravanas convergindo para um oásis desaparecido. No local, foram encontradas torres e estruturas que correspondiam às descrições históricas. Ubar não era apenas um mito, era a prova de que lendas escondem verdades. O colapso do subsolo, somado à desertificação, foi o responsável pelo seu fim repentino. Essa descoberta mudou o olhar da arqueologia sobre os desertos. O que mais estaria soterrado, esperando para ser revelado? Antes de desaparecer, Ubar era vibrante. Caravanas atravessavam suas muralhas, trazendo incenso, mirra e especiarias para o mundo antigo. Mercados fervilhavam de negociações, misturando povos árabes, africanos e asiáticos. Torres altíssimas serviam de referência para viajantes perdidos nas dunas. Ali, cultura e comércio prosperavam lado a lado. Imaginar seu cotidiano é compreender como o deserto podia ser fértil em oportunidades. Uma riqueza que, ironicamente, se tornou sua ruína. Outro enigma é Zerzura, descrita por árabes medievais como uma cidade repleta de tesouros. Exploradores afirmavam que suas muralhas eram brancas como giz, escondidas em um vale secreto. Relatos falavam de rios, palmeiras e jardins escondidos no coração do Saara. Expedições do século XIX buscaram desesperadamente por esse oásis lendário. Alguns encontraram inscrições antigas, mas nunca a cidade em si. Zerzura permanece um mistério. Mito ou civilização soterrada? As areias ainda guardam a resposta. Relatos antigos mencionavam que caravanas encontravam viajantes armados guardando a cidade secreta. Outros diziam que seus portões eram guardados por pássaros de ferro e mistérios sobrenaturais. No século XVI, aviadores britânicos mapearam regiões que poderiam corresponder à lenda. Mas nenhum achado confirmou de forma definitiva a existência da metrópole. O fascínio permanece. Zerzura poderia ser um mito coletivo baseado em cidades reais soterradas. Cada pista reacende a chama da exploração. Um enigma que continua a provocar arqueólogos e sonhadores. Há milhares de anos, o Saara não era deserto, mas um jardim fértil.
Lagos, rios e florestas se espalhavam onde hoje só existem dunas. Povos ergueram aldeias, cidades e rotas comerciais nessas terras abundantes. Com o fim das chuvas, em poucos séculos, o paraíso virou deserto. Cidades inteiras foram abandonadas e engolidas pela areia. Arqueólogos encontraram fósseis de hipopótamos e girafas como prova desse passado. O Saara guarda a memória de um Éden perdido. Nas cavernas de Tassili Nager, no Saara argelino, pinturas revelam animais hoje inexistentes na região. Gado, crocodilos e até barcos foram retratados pelos antigos habitantes. Essas obras são provas de que a região já sustentou uma vida abundante. Elas registram a transição de um Saara verde para o deserto atual. São memórias visuais de povos que testemunharam o fim de sua era fértil. Cada traço nas paredes é uma janela para o passado climático da Terra, um testemunho poderoso de adaptação e perda. No coração do Saara, floresceu o império dos Garamantes. Eles dominaram técnicas de irrigação avançadas para sobreviver em pleno deserto. Construíram cidades com palácios e mercados, conectadas por estradas ocultas. Seus túneis subterrâneos levavam água por quilômetros até os assentamentos. Era uma engenharia surpreendente para a época, sustentando milhares de pessoas. Mas quando os lençóis freáticos secaram, o império ruiu. Mais uma vez, a natureza venceu a grandeza humana. A capital dos Garamantes, chamada Garama, chegou a abrigar milhares de habitantes. Suas ruas eram organizadas, suas muralhas imponentes e seus mercados cheios de vida. Eles comercializavam escravos, ouro e especiarias, conectando a África subsaariana ao Mediterrâneo. Fontes romanas descreviam os Garamantes como um povo poderoso e temido. Sua civilização era tão influente que rivalizou com o Império Romano em algumas fronteiras. Por séculos prosperaram em pleno deserto, contrariando todas as dificuldades ambientais. Hoje, apenas ruínas silenciosas testemunham esse brilho passado. A decadência dos Garamantes veio com a desertificação progressiva do Saara. Seus túneis de irrigação, chamados fogaras, secaram sem reposição natural de água. A população começou a migrar, deixando palácios e ruas abandonadas. Comércio e rotas se deslocaram, reduzindo sua importância econômica. Roma, já em expansão, também contribuiu para seu enfraquecimento. O que antes era orgulho virou um conjunto de ruínas soterradas pela areia. Um lembrete cruel de como a natureza define os limites da grandeza humana. Petra, na Jordânia, é um dos maiores exemplos de cidades perdidas. Esculpida em rochas avermelhadas, era um centro estratégico de comércio no deserto. Suas fachadas monumentais escondiam templos, mercados e até teatros. A engenhosidade dos nabateus no manejo da água sustentou a cidade por séculos. Mas terremotos e mudanças nas rotas comerciais decretaram seu fim. Abandonada, Petra foi esquecida até ser redescoberta no século XIX. Hoje é patrimônio da humanidade e fascina pela sua imponência silenciosa. A vida em Petra era vibrante, marcada por caravanas atravessando seus portões. As ruas eram tomadas por mercadores vindos da Arábia, Egito e Mesopotâmia. O comércio de incenso, especiarias e tecidos enchia seus armazéns. Sistemas de aquedutos traziam água até mesmo em períodos secos. Era uma metrópole onde culturas se encontravam e prosperavam. Os nabateus, com sua inteligência, desafiaram o deserto e venceram, até que forças externas e naturais reverteram sua sorte. Após séculos esquecida, Petra foi revelada ao mundo em 1812. O explorador suíço Johann Burckhardt fingiu-se de árabe para visitar a região. Guiado por beduínos, ele encontrou as impressionantes fachadas esculpidas na pedra. O mundo ocidental ficou maravilhado com a Cidade Rosa. Desde então, Petra se tornou um ícone da arqueologia e do turismo mundial. Suas ruínas contam histórias de glória, fé e declínio. Cada pedra é uma lembrança da engenhosidade nabateia. Mencionada no Alcorão, Irã era conhecida como a Cidade das Colunas. Descrita como rica e arrogante, teria sido destruída como castigo divino. Por séculos, acreditava-se ser apenas uma lenda religiosa,
mas evidências arqueológicas sugerem que Irã pode ter existido de fato. Ruínas em Omã revelam torres e estruturas compatíveis com as descrições. Alguns especialistas acreditam que Irã e Ubar são a mesma cidade. Outros defendem que eram centros distintos do mesmo império do deserto. As colunas mencionadas nos textos sagrados podem simbolizar templos ou palácios. Arqueólogos encontraram inscrições que sugerem um centro urbano sofisticado, mas ainda não há consenso sobre a real localização de Irã. As teorias vão desde Omã até o Iêmen e a Arábia Saudita. Se confirmada, seria uma das maiores descobertas do Oriente Médio. Misturando fé, mito e história, Irã continua atraindo exploradores, um mistério que desafia tanto a ciência quanto a tradição. Oásis eram pontos vitais para as civilizações do deserto. Com a seca prolongada, muitos deles simplesmente sumiram. Cidades erguidas em torno desses pontos de água desapareceram junto. Rotas de comércio mudaram, condenando comunidades inteiras ao abandono. Ruínas escondidas em dunas do Saara comprovam essa realidade. Hoje, satélites ajudam a localizar antigos leitos de rios soterrados. Eles revelam caminhos de impérios que já não existem. O deserto é implacável, mas também preserva. Ruínas soterradas pela areia ficam protegidas por séculos. Objetos de cerâmica, metais e até tecidos resistem intactos. Essa preservação permite reconstruir histórias de forma surpreendente. Muitos sítios arqueológicos foram encontrados praticamente intocados. É como se o tempo tivesse congelado aqueles lugares. Um museu natural escondido sob as dunas. Tecnologias modernas revolucionaram a busca por cidades soterradas. Radares de penetração no solo revelam fundações inteiras sem escavação. Satélites mapeiam áreas onde ruínas estão escondidas sob dunas. Drones ajudam a registrar imagens antes que o vento as apague. Essa arqueologia invisível evita destruir sítios preciosos e abre caminho para futuras descobertas ainda mais grandiosas. O futuro da exploração está apenas começando. Exploradores franceses no século XIX relataram vilas inteiras soterradas no Saara. Algumas casas ainda tinham utensílios, sugerindo abandono repentino. Relatos locais falam de tempestades de areia que sepultaram tudo em horas. Essas narrativas ecoam até hoje, reforçando a ideia de que o Saara guarda cidades intactas. Cada duna pode esconder uma nova Pompeia esquecida. O medo e o fascínio caminham lado a lado nas buscas. É o deserto lembrando que a vida ali sempre foi frágil. No Egito, Tanis foi soterrada por inundações e sedimentos do Nilo. Famosa pelos tesouros descobertos em suas tumbas, rivaliza com Tebas. Seus templos e obeliscos revelam a importância que teve no Antigo Egito. Mas séculos de mudanças no curso do rio apagaram sua glória. Hoje, Tanis permanece em ruínas parcialmente cobertas. Muitos ainda acreditam que grandes tesouros estejam escondidos sob a lama. Um lembrete de como a natureza redefine até impérios poderosos. Heliópolis, centro de culto ao deus Ra, foi quase apagada pelo tempo. Localizada perto do Cairo, restam apenas obeliscos solitários. No passado, era uma metrópole de templos brilhantes no deserto. Filósofos gregos estudaram ali, absorvendo saberes milenares. Mas invasões e abandono deixaram apenas fragmentos. Hoje, escavações ainda encontram inscrições e artefatos enterrados. Cada descoberta reacende a memória da cidade solar. Palmira prosperou como um entreposto entre Roma e a Pérsia. Suas colunas e arcos se erguiam no meio do deserto sírio. Era um centro multicultural, unindo comércio e religião. A rainha Zenóbia chegou a desafiar o poder de Roma. Mas o Império Romano retaliou e Palmira declinou. Suas ruínas continuam a fascinar arqueólogos e turistas. Um lembrete da glória e fragilidade de cidades do deserto. Zenóbia foi uma das líderes mais marcantes da antiguidade. Comanda Palmira, expandiu territórios e enfrentou o próprio Império Romano. Sua figura é lembrada como símbolo de poder e coragem feminina.
As ruínas de sua cidade ainda carregam sua presença. O deserto preservou colunas e templos como testemunhas silenciosas. Cada pedra parece ecoar as ambições de sua rainha. Palmira é história viva, mesmo em ruínas. Algumas cidades foram apagadas quase da noite para o dia. Tempestades de areia, secas extremas ou invasões forçaram o abandono. As casas ficaram, os templos ruíram, mas as lendas permaneceram. Os relatos de viajantes reforçam o impacto desses desaparecimentos. É como se o deserto tivesse vontade própria em devorar impérios. Esses episódios ainda intrigam arqueólogos e historiadores. Mostram que nenhum poder resiste ao tempo. Os nabateus não se limitaram a Petra. Construíram fortificações e cidades menores em rotas do deserto. Muitas delas permanecem soterradas ou pouco exploradas. Seus sistemas hidráulicos são considerados obras-primas até hoje. Eles dominaram o segredo da água em terras áridas. O desaparecimento rápido de parte de suas cidades intriga estudiosos. Talvez ainda haja nabateias inteiras sob as dunas. Muitos impérios caíram porque o clima mudou. Chuvas cessaram, rios secaram e campos viraram pó. Povos foram forçados a migrar, deixando tudo para trás. Cidades ricas se tornaram apenas esqueletos de pedra. A desertificação é um inimigo silencioso que molda a história. Esses ciclos climáticos se repetem até hoje. O passado adverte sobre o futuro da humanidade. Os mitos ajudaram a manter vivas as memórias de cidades perdidas. Lendas árabes falavam de colunas douradas escondidas sob a areia. Contos beduínos relatavam viajantes que encontraram muralhas soterradas. Essas histórias guiaram exploradores e arqueólogos séculos depois. Nem todas eram fantasias, muitas se confirmaram como reais. O mito, às vezes, é apenas história esperando para ser provada. É a ponte entre o imaginário e o arqueológico. Apelido dado a Ubar não foi por acaso. Assim como Atlântida foi considerada uma lenda por séculos. Mais evidências mostraram que parte da lenda tinha base real. Essa conexão fortaleceu a ideia de que mitos globais compartilham raízes. Talvez Atlântida, no mar, e Ubar, no deserto, sejam faces da mesma narrativa. Histórias de civilizações grandiosas destruídas pela natureza. Memórias persistentes de glórias soterradas. Caravanas eram o sangue vital das cidades do deserto. Elas traziam especiarias, ouro, marfim e escravos. Conectavam regiões distantes da África, Ásia e Europa. Cidades floresciam em torno dessas rotas comerciais. Quando as caravanas mudavam de caminho, cidades inteiras morriam. Os desertos são testemunhas de rotas esquecidas e abandonadas. E, nelas, segredos ainda repousam soterrados. A Rota do Incenso foi uma das mais lucrativas da antiguidade. Ligava o sul da Arábia ao Mediterrâneo, atravessando desertos hostis. Ubar, Petra e outras cidades enriqueceram com esse comércio. Incenso e mirra eram mais valiosos que ouro em templos antigos. Essas rotas sustentaram impérios inteiros durante séculos. Mas quando o comércio marítimo cresceu, os desertos foram esquecidos. E com eles, suas cidades murcharam na areia. Muitos oásis deram origem a cidades grandiosas. Ali, fontes de água permitiam agricultura e descanso de caravanas. Cidades como Siuá, no Egito, ainda resistem até hoje. Outras foram soterradas quando oásis secaram ou sumiram. Esses pontos verdes eram faróis de vida em meio ao nada. Sem eles, nenhum império sobreviveria nos desertos. A água sempre foi o maior tesouro. A tecnologia espacial transformou a busca por cidades perdidas. Satélites detectam anomalias que indicam ruínas soterradas. Linhas retas no deserto revelam antigas estradas escondidas. Áreas circulares podem ser muralhas ou templos. Assim, exploradores agora escavam do espaço antes de pisar na areia. Cada imagem pode ser a chave de uma descoberta épica. O futuro da arqueologia está nos céus. O radar GPR permite enxergar sob a areia sem escavar. Ele revela túneis, fundações e até objetos enterrados.
É uma tecnologia que já encontrou cidades inteiras invisíveis a olho nu. No Egito, foi usado para mapear áreas próximas às pirâmides. Em desertos árabes, revelou rotas de caravanas há muito perdidas. O invisível se tornou visível com ondas eletromagnéticas, um avanço que revoluciona a exploração arqueológica. Muitas cidades soterradas foram identificadas por inscrições. Pedras marcadas com nomes de reis e deuses resistiram ao tempo. Essas inscrições confirmam que lendas tinham base histórica. Elas conectam relatos orais à evidência arqueológica. Um simples fragmento pode reescrever capítulos inteiros da história. São as vozes do passado gravadas em pedra, mensagens que esperaram séculos para serem ouvidas. Objetos comuns revelam muito sobre cidades perdidas. Cerâmicas, ferramentas e joias foram achadas sob dunas. Cada item mostra hábitos, crenças e rotinas do povo. Às vezes, até brinquedos infantis sobrevivem soterrados. Esses detalhes aproximam o espectador da vida cotidiana antiga. Mostram que essas pessoas não eram lendas, mas humanos como nós. Humanos com sonhos, medos e rotinas apagadas pela areia. Beduínos e tribos do deserto mantêm lendas sobre cidades soterradas. Exploradores muitas vezes seguem essas histórias em suas buscas. Nem sempre os mitos são invenção. Podem ser memórias ancestrais. Relatos de caravanas desaparecidas inspiraram investigações científicas. Assim, o folclore se tornou mapa para a arqueologia. O encontro entre tradição oral e ciência cria descobertas únicas. A sabedoria popular, afinal, guarda segredos preciosos. Relatórios arqueológicos recentes falam de estruturas na Península Arábica. Torres e muralhas soterradas sugerem impérios ainda pouco estudados. Algumas podem ter sido capitais da Rota do Incenso, outras, fortalezas contra invasões tribais. A cada ano, novos levantamentos revelam indícios inéditos. A Arábia pode esconder dezenas de cidades ainda invisíveis. Cada descoberta reescreve o mapa da antiguidade. O Saara é um vasto cemitério de civilizações. O que vemos hoje como vazio já foi palco de vida intensa. Reinos floresceram e morreram sob suas areias. Cada fóssil humano encontrado ali prova ocupações antigas. Mas o deserto não perdoa e cobre tudo sem distinção. Sejam vilas ou metrópoles, tudo desaparece sob as dunas. É o maior museu a céu aberto do mundo, invisível ao olhar. Localizada na atual Líbia, Leptis Magna foi uma das maiores cidades romanas da África. Seus anfiteatros e mercados rivalizavam com os de Roma. Mas séculos de tempestades de areia encobriram suas construções. Somente escavações modernas revelaram sua verdadeira grandiosidade. Hoje, colunas e mosaicos ainda emergem sob camadas do deserto. Uma joia romana perdida que prova a força do Saara. Civilizações imensas podem ser engolidas em silêncio. Algumas ruínas foram preservadas, como se o tempo tivesse parado. Escavações encontraram utensílios e objetos em perfeito estado. É como entrar em casas abandonadas de ontem, mas com séculos de distância. O deserto protegeu da umidade, que corrói em outros climas. Esses achados aproximam o presente do passado. Tornam os habitantes esquecidos mais humanos e reais. Histórias que o vento tentou apagar, mas falhou. No Iraque, Hatra ergueu-se como uma fortaleza inexpugnável no deserto. Combinava influências gregas, romanas e orientais em sua arquitetura. Resistiu a ataques de impérios poderosos como Roma e Pártia. Mas guerras modernas e abandono quase a destruíram. Hoje, suas ruínas ainda ecoam orações de templos perdidos. Um lembrete de que até fortalezas desmoronam diante do tempo. Hatra é a prova da mistura cultural nas areias. O comércio marítimo foi um dos responsáveis pela ruína das cidades do deserto. Quando navios começaram a dominar o transporte, caravanas perderam força. Cidades que dependiam das rotas terrestres entraram em declínio. Mercados secaram. Palácios foram abandonados. O mar substituiu o deserto como principal via de riqueza. O que era centro de poder virou ruína esquecida.
A areia cobriu os restos dessa mudança econômica. Histórias de cidades soterradas sempre remetem à Atlântida. O paralelo reforça o mistério de Ubar e Irã, civilizações grandiosas destruídas por forças naturais implacáveis. Mitos que atravessam culturas e continentes, sempre com semelhanças. Talvez a necessidade humana de explicar ruínas incompreendidas, ou memórias coletivas de catástrofes antigas. Seja como for, o mito continua vivo e poderoso. Curiosamente, a humanidade fala de cidades perdidas tanto no mar quanto no deserto. Atlântida nos mares, Ubar nas areias. Ambas compartilham narrativas de riqueza e destruição súbita. É como se o inconsciente coletivo guardasse essas memórias. Água e areia, dois elementos que engolem civilizações inteiras. Ambos escondem segredos que desafiam a arqueologia, histórias que insistem em atravessar gerações. Especialistas acreditam que dezenas de cidades ainda aguardam sob o deserto. Tecnologias como inteligência artificial ajudam a identificar padrões de ruínas. O futuro da arqueologia será cada vez mais tecnológico, mas nada substitui o momento da primeira escavação, quando pedras e muros ressurgem após séculos ocultos. Cada descoberta muda nossa compreensão da história. O deserto ainda tem muito a revelar. Artefatos resgatados das areias contam histórias culturais profundas. Joias revelam padrões estéticos, cerâmicas mostram hábitos diários. Textos e inscrições registram línguas quase esquecidas. Cada objeto conecta passado e presente em uma linha contínua. São fragmentos de vidas inteiras guardados pela areia. A herança perdida retorna ao mundo moderno e redefine como entendemos nossas próprias origens. O silêncio absoluto do deserto é quase sagrado. Para muitos povos, ele representa o esquecimento e a eternidade. Cidades soterradas repousam nesse silêncio imutável. É como se o próprio deserto guardasse suas memórias. Exploradores relatam sentir essa presença fantasmagórica ao escavar. O vento parece carregar vozes do passado, um sussurro que lembra da impermanência de tudo. Não apenas desertos guardam cidades perdidas. Selvas, vulcões e mares também soterraram impérios. Mas os desertos preservam melhor pela ausência de umidade. Enquanto a selva destrói, a areia conserva. Isso faz das regiões áridas laboratórios únicos de história. Cada deserto guarda segredos diferentes, mas todos mostram a mesma lição: nada é eterno. Para além da ciência, explorar ruínas é aventura. Cada escavação mistura perigo, mistério e descobertas. Histórias de cidades soterradas inspiram filmes e lendas modernas. Indiana Jones e Lawrence da Arábia nasceram desse fascínio. O cinema alimenta a imaginação com base em ruínas reais. Mas a realidade pode ser ainda mais surpreendente. O deserto guarda histórias dignas de qualquer roteiro. Os desertos sempre foram barreiras e conexões ao mesmo tempo. Dificultavam invasões, mas também abrigavam rotas comerciais. Cidades floresciam em suas margens, aproveitando essa dualidade. Essa geografia moldou o destino de impérios inteiros. Hoje, arqueólogos seguem esses caminhos para localizar ruínas. A fronteira cultural dos desertos é cheia de surpresas. Cada duna pode esconder uma biblioteca perdida. Oásis de Siuá, no Egito, sobreviveu por séculos isolado. Lá, tradições e construções se mantiveram quase intactas. Mostra como alguns centros resistiram onde outros sucumbiram. A geografia favorável garantiu sua sobrevivência. Mas mesmo Siuá carrega histórias de desaparecimentos próximos. A linha entre permanência e esquecimento é tênue. O deserto sempre cobra seu preço no fim. Muito conhecimento pode estar enterrado com essas cidades. Manuscritos, inscrições e até bibliotecas inteiras. Tinguete, na Mauritânia, é chamada de Cidade das Bibliotecas. Ela guarda milhares de textos antigos em pleno Saara. Outras cidades soterradas podem esconder tesouros semelhantes. Livros e ideias perdidas que mudariam nossa visão do passado. A areia não apenas cobre pedras, mas também saberes. O desaparecimento
de cidades do deserto é aviso ambiental. Mostra como o esgotamento da água leva à ruína. Civilizações inteiras pereceram pela má gestão dos recursos. É um espelho do que a humanidade enfrenta hoje. Se não aprendermos com o passado, repetiremos os erros. O destino das cidades soterradas é lição de sustentabilidade, um alerta escrito na própria areia. Templos e símbolos religiosos são comuns entre as ruínas. Eles mostram que a fé sempre acompanhou os povos. Mesmo em desastres, crenças foram preservadas em pedra. Esses símbolos reforçam a espiritualidade como parte da história. Deuses esquecidos ainda olham através de colunas quebradas. É a eternidade do sagrado em meio ao esquecimento. Vestígios de fé resistem melhor que impérios. Muitos acreditam que desertos escondem segredos ocultos. Histórias de maldições e guardiões sobrenaturais cercam ruínas. Exploradores relatam coincidências estranhas em expedições. Sejam crendices ou fatos, isso mantém o mistério vivo. O oculto atrai tanto quanto a arqueologia. O medo e a curiosidade andam lado a lado. É a camada invisível do mito sobre o real. Cada cidade perdida é uma advertência. Mostra como glória e poder são frágeis diante da natureza. Impérios se ergueram e caíram, deixando apenas areia. A humanidade insiste em repetir padrões de ascensão e queda. O deserto lembra da transitoriedade de tudo. Essas ruínas são espelhos do nosso próprio futuro. História e aviso caminham juntos sob as dunas. Os desertos não são apenas vazios de areia, mas cemitérios de impérios. Cada ruína, cada pedra soterrada é um eco de vidas passadas. Essas cidades perdidas nos lembram da fragilidade e da grandiosidade humanas. Ao explorá-las, redescobrimos a nós mesmos e nossos limites. O mistério continua e novas descobertas ainda virão. Se você ficou até aqui, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Junte-se a nós para desvendar os próximos segredos do mundo pouco explorado.